Olá, queridos, graça e paz da paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu me chamo Everaldo Silva, seja muito bem-vindo a esse canal. Nesse vídeo, falaremos sobre uma das frases do rei Davi quando disse que os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que amam a Deus. Se você não é inscrito no canal, aproveita um momento, se inscreva, dê o joinha, compartilha, para que vidas sejam alcançadas e edificadas pela palavra do nosso A declaração bíblica que o anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e os livra, fala sobre o livramento do Senhor dispensado ao seu povo. Deus cuida daqueles que são seus. Ele guarda e livra aqueles que o temem. Foi o rei Davi quem escreveu essa declaração no Salmo 34. O anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e o livra. Salmo 34, versículo 7. O título desse salmo indica que Davi escreveu essas palavras num contexto em que ele conseguiu escapar de uma possível complicação diante do rei filisteu em Gate, antes de fugir para a caverna de Adulão, como em 1 Samuel 21 está relatado. O anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem, conforme fica claro no texto bíblico. O salmista fala sobre o livramento do Senhor num episódio perigoso de sua vida. Os estudiosos sugerem que quando Davi escreveu essas palavras, talvez ele tivesse em mente a ocasião em que Jacó contemplou os anjos do Senhor que saíram ao seu encontro em Manaás, onde ele declarou este acampamento de Deus lá em Gênesis 32. Os comentaristas ainda discutem se, nessa mesma declaração, Davi se refere especificadamente a um anjo do Senhor ou aos anjos do Senhor. Isso falando no geral. Embora ele fala de um anjo no singular, em várias passagens do Antigo Testamento, a designação anjo do Senhor se refere na manifestação especial do próprio Deus, em ocasiões extraordinárias ao longo da história de Israel. Além disso, é significativa a aparição do anjo do Senhor a Josué como o príncipe do exército do Senhor, lá em Josué 5, 13 ao 15. Os estudiosos indicam essas manifestações do Senhor como a aparição de Cristo como pré-encarnado. Se já o salmista tinha em mente aos anjos do Senhor que estão a serviço dos filhos de Deus, então a verdade é que ele expressa e se explica, ou seja, implica a todos os anjos. Seja como for, os dois princípios são ensinados na Escritura. As manifestações do anjo do Senhor no Antigo Testamento apontavam para a manifestação final de Deus na pessoa de Cristo. Ele é a imagem de Deus, invisível, como Colossenses 1,15 está relatado. O Senhor Jesus Cristo é o próprio Emanuel, Deus conosco, que acompanha os crentes todos os dias até a consumação dos séculos. Em Cristo, através do Espírito Santo, Deus habita em seu povo, guardando, livrando, fortalecendo em todas as situações. Deus é o fiel guarda daqueles que o temem. Quando aos anjos, sabemos que muito claramente que os anjos são espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação. A Bíblia promete que Deus dará ordem aos seus anjos a respeito dos fiéis para que os guardem todos os seus caminhos. Os anjos do Senhor acampam, queridos, ou acampam ao redor dos crentes. Deus cuida, protege dos seus servos. E muitas das vezes ele manifesta esse cuidado em proteger através do ministério dos anjos. Nesse sentido, os anjos do Senhor acampam ao redor dos que os temem para protegê-los, para defendê-los.
Um exemplo clássico de como os anjos do Senhor acampam ao redor dos servos de Deus pode ser visto no episódio em que o rei da Síria enviou o seu exército para cercar o profeta Eliseu em Dotã. Naquela ocasião, o servo do profeta de Deus ficou assustado, mas quando seus olhos foram abertos, ele pôde contemplar o exército do Senhor em redor de Eliseu, em 2 Reis 6:17. Mas o fator de sabermos que o anjo do Senhor cuida dos servos de Deus não deve nos levar a pensar que os crentes possuem imunidade. Imunidade aos problemas e sofrimento dessa vida. Não. Antes, saber que os anjos do Senhor acampam ao nosso redor significa que, aconteça o que for, Deus cuida de nós. Muitas das vezes isso ocorre por meio de seus anjos que nos acompanham, querido. A história do rico e de Lázaro nos ajuda a entender isso. Lázaro teve uma vida extremamente difícil, lembra? Mas no momento de sua morte, os anjos do Senhor estavam com ele.